Boa noite, tudo bem? Professor Montanha de volta aqui com vocês, né? Vamos continuar, espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos, né? Espero que tudo tenha dado certo, espero que vocês estejam se protegendo na quarentena, né? Hoje estamos num novo ambiente, um modelo novo de aula para vocês. Espero que vocês gostem de tudo que está acontecendo por aqui, tá bom? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o sangue, tá? Sobre o sangue. O sangue também é conhecido, né, gente, pelo nome de tecido hematopoético, né? Imagina esse nome aqui naquele programa do Silvio Santos, né? Roda, roda, Jequiti. Nunca ninguém vai ganhar R$1 milhão se colocar hematopoético, né? Quem vai ganhar isso daí, né? O sangue, gente, ele tem duas partes. Tem uma parte sólida, tem uma parte líquida. A parte sólida, ela representa aproximadamente 40% do sangue, enquanto que a parte líquida representa 60% do sangue. Então vejam, é diferente, né? Como a medula óssea que nós temos lá no osso, o nosso sangue, o tecido hematopoético é um tecido líquido, né? A gente tem sempre aquela ideia de que um tecido é algo que tem uma massa, que é rígido, que é sólido, e não necessariamente isso. O sangue é um tecido do nosso organismo, né? E é de forma líquida, porque o maior componente do sangue é um componente líquido. O componente sólido, ele tem 3 elementos. Quais são eles? Os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Os eritrócitos, né, eles também são chamados de glóbulos vermelhos. Também são chamados de hemácias. Então, eritrócito, glóbulo vermelho, hemácia, é tudo a mesma coisa, é toda a mesma célula. Os leucócitos também são chamados de glóbulos brancos. A avó da gente, né, chama de soldadinhos de defesa, né? Mas leucócito e glóbulo branco. E as plaquetas também são chamadas de coagulócitos. Antigamente, o eritrócito, o leucócito e as plaquetas eram chamadas de células do sangue. Atualmente, uma nomenclatura nova, né? A gente chama esses 3 elementos de elementos figurados do sangue. Já a parte líquida, temos vários elementos aqui, né? Entre eles a água. A água é o mais importante. Nós temos proteínas, nós temos carboidratos, íons, e aquela parte que vocês sempre colocam nas provas, né? Outros. Tudo você tem. Ah, só o que tem esses outros? Ah, tem vitaminas, tem lipoproteínas, tem glicoproteínas, tem outros elementos. Agora, eu tenho um exame de laboratório, eu tenho um elemento que consegue medir, que consegue avaliar a proporção entre parte sólida e parte líquida do sangue. Esse exame se chama-se hematócrito. O hematócrito, ele avalia a proporção entre parte sólida e líquida do sangue. Qual que é o valor normal? Quanto que é o valor normal do hematócrito? O valor normal é de 38 a 42% de parte sólida, né? Não nos interessa aqui descrever como é que se faz esse exame, mas nos é interessante descrever, contar para vocês algumas situações. Vejam, por exemplo, um indivíduo portador de, vou colocar aqui, ó, DPOC. O que é DPOC? Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? A gente tem a asma, tem a bronquite. Veja um indivíduo que tem uma outra doença, que tem lá no meu canal uma aula sobre isso, né? A ICC.
a insuficiência cardíaca congestiva. Nestas patologias aqui, o que acontece? O sintoma que rege, um sintoma importante nessa patologia, nessas 3 patologias, é a insuficiência respiratória. E quando a gente tem insuficiência respiratória, o que acontece? A nossa medula óssea, que é quem produz os eritrócitos, que transporta os gases, pensa assim: vou produzir mais eritrócitos com a ideia de facilitar o transporte de gases e acabar com a insuficiência respiratória. Mas quando eu faço isso, olha o hematócrito, ele avalia essa proporção. Se eu aumentar a quantidade de eritrócito, o meu hematócrito vai aumentar. E quando o hematócrito chega aproximadamente a 48%, o que acontece? É o mesmo experimento, gente, de você tomar água e tomar mel de canudinho. Quando você toma água de canudinho, como ela é de uma densidade pequena, você suga e a água vem. Já quando você toma mel de canudinho, como o mel é mais denso, dificilmente você vai conseguir sugar o mel pelo canudinho. No nosso organismo é a mesma coisa, o sangue circula dentro do vaso sanguíneo. Quando o coração bate e o hematócrito está normal, o sangue tem uma certa densidade e faz com que esse sangue flua de maneira normal. Já quando a densidade dele aumenta, o coração vai ter que começar a fazer o quê? Mais força para empurrar esse sangue pelos vasos sanguíneos. Da mesma forma que nós faríamos, né, com a boca, mais força para sugar o mel de canudinho. E esse sangue estando mais denso, o hematócrito estando elevado, o sangue circula mais devagar, a tendência é que ele coagule, obstrua o vaso sanguíneo e gere, né, diferentes tipos de patologias, como infarto pulmonar, infarto renal, infarto do miocárdio. Na ICC, é muito importante o controle do hematócrito. Muito importante esse controle. Porque dependendo do valor que chegar esse hematócrito, o indivíduo morre. Mesmo estando curando lá, tentando resolver o problema do ICC. Nesses casos até, nós fazemos uma sangria branca. Pega um paciente que chega nesse valor de hematócrito, até um pouquinho maior, né? Num braço a gente injeta soro fisiológico e no outro braço a gente tira um pouco de sangue, a gente vai diluindo a pessoa. Tá claro? Então, essa é uma situação onde o hematócrito está elevado, acima do valor normal. Vamos pegar uma situação agora contrária. Vamos pegar, por exemplo, a grávida. Vamos pegar, por exemplo, o indivíduo que tem uma insuficiência renal. A grávida, a quantidade de água que tem no corpo dela, devido aos hormônios produzidos pela placenta, é maior do que o normal. Então a grávida, né? A grávida, normalmente, ela pode ter um hematócrito de 32%. Normal para a grávida isso, porque ela é diluída. A grávida é aguada, né? Meio sem graça a grávida, né? Ela é diluída mesmo. Por quê? Porque ela tem, além da água dela, tem a água que tem nos anexos embrionários, a água que vem da placenta, a água que está no feto. Então o hematócrito dela é diminuído. Agora veja, por exemplo, o indivíduo que tem uma insuficiência renal. Ele não consegue urinar. Aonde que a água vai ficar? Vou dar uma dica, começa com SAN e acaba com GUE. Vai ficar no sangue. Então, por exemplo, na gravidez, na insuficiência renal, o hematócrito vai acabar estando o quê? Reduzido, porque ele vai reter líquido, e líquido, né? Vai reter água, então a parte líquida ele vai estar mais diluído. Agora existem situações, por exemplo, um politraumatizado. O indivíduo bateu o carro, bateu a cabeça, então cortou, quebrou a perna, fratura exposta, sangrou. Quando sangra? Sangra a parte sólida, a parte líquida ou sangra os dois? Tem uma peleirinha na porta do vaso? Não, né? Sangra de uma vez. Um indivíduo que é politraumatizado, por exemplo, o hematócrito não varia. Num primeiro momento não, depois por causa de hormônios como cortisol vai acabar diluindo também a pessoa. Outro caso, né? A pessoa que toma corticosteroide. Corticosteroide. A pessoa que toma corticosteroide, ela retém líquido, ela também tem o hematócrito diminuído. Então, nesse caso, eu coloquei para vocês, além de colocar o hematócrito, 3 situações onde envolve-se patologia.
patologias onde o hematócrito aumenta, patologias onde o hematócrito diminui, e a gente pode ter no politraumatismo uma patologia onde uma alteração onde o hematócrito se mantém igual. Pois bem, inicialmente, né, num primeiro momento, era isso que eu queria contar para vocês. Aguardem, né, que eu vou montar mais alguns vídeos, né? Vamos conversar especificamente sobre hemácias, sobre leucócitos e sobre as plaquetas. Espero que vocês estejam gostando, né? Avisem seus amigos dos meus vídeos no canal. Quanto mais seguidor, melhor para mim, porque eu posso fazer transmissões ao vivo, a gente pode crescer tudo junto. E a ideia, lembra qual que é a ideia? A ideia é ajudar vocês no crescimento profissional. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.